Senhor. Fala com a tua igreja, Pai. Pedimos, meu Deus amado, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, revelar a tua santa palavra, Pai. Que possamos, meu Deus, sair daqui alimentado, Pai. É que nós te pedimos, Pai. Toma essa tribuna, meu Pai, e usa o teu servo, meu Deus. É que nós te pedimos, Pai. Amém. Recebemos o servo, Senhor, com as palmas. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Tem palmas para o Senhor. Mais a oportunidade que tem nos dado o Senhor de estarmos aqui. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Peço à igreja, abra a tua Bíblia no livro de João, o Evangelho de Jesus Cristo que escreveu o apóstolo João, capítulo 18 da palavra do Senhor, uma palavra bastante conhecida, glórias a Deus, entre o povo de Deus, entre aquele que lê a Bíblia Sagrada. Depois de Lucas, João, glórias a Deus, capítulo 18 da palavra do Senhor. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Labaço e canta, labaço e anda, labaço e labaço. De barre arredor e abraçui de rabas e arranca de basui calai. Oh, repetecar rabasui de la biasurianda de balabasé. Vai arredor e acasui de ra. Ele achou, diga bem. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedrão, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos príncipes, dos sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achotes e armas. E sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhe: a quem buscai? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhe, pois, a perguntar: a quem buscai? E eles disseram: a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. E pois me buscai a mim, deixa ir estes, para que cumpra a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Senhor, Pai da glória, Deus poderoso, Deus santo, faz aqui, Senhor, a tua palavra. E eu peço, Senhor, esta noite, Jesus, fala comigo. Fala, Senhor, com a tua igreja. O Senhor conhece, ó Pai querido, Deus amado, Deus de glórias, as nossas necessidades, Senhor. O Senhor sabe, Jesus Cristo, Pai da glória, o que a tua igreja precisa, Senhor, esta noite. Vai andar ali, amor e raça.
Guia-nos, ó Senhor, esta noite, Jesus, porque dependo de Ti, Senhor, mas passei. Te quero la mazzia, chi si divide, chi predica di me, che glórias, aviva, Senhor, a Tua obra, aviva, Senhor, o Teu povo, deve a sua, e senai, ride cobra, manaia, oh, se sanará sui, que narai, Aleluia, Senhor. Sinai, que ora suia, ridia sorridigai. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Oi, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Deus soberano. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Senhor. Deus soberano. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Deus soberano. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Senhor. Deus soberano. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Pai. Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Louvado é o Teu nome, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Jesus, graças a Deus. A igreja poder sentar, não cessa de dar glória, não cessa de cantar a base, exaltar a Ele, porque Ele merece. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Jesus Cristo, cantarei. Aleluia, Pai. Glória a Deus, Senhor. Deus soberano. Aleluia. Corre para sede, corre para sede. Meia la bastante, que eu agradeço. Aleluia, Pai. A palavra do
Senhor que o Senhor nos traz esta noite. Chamar a sua, vem falando derramar a sua graça. Aleluia. As últimas 12 horas do Senhor, Jesus Cristo como homem na terra. Todos conhecem, não é a primeira vez que você vai ouvir esta mensagem que fala do Senhor Jesus Cristo com seus discípulos no Getsemane, que fala que ele entrou naquele horto para rasgar a sua alma pelos seus. Se não és tu que eu vou encantoneiro e nascer. Fala, pastor, mas outro dia o pastor pregou esta palavra. Irmãos, o Senhor sabe, eu não estou aqui, irmãos, para dizer que prego melhor. Não, leva súbias. Eu tinha preparado uma outra palavra, mas no momento que o Senhor tomou a igreja através do hino, o Senhor mandou que eu abrisse a boca e falasse nesta palavra. Glória a Deus, Senhor. Para so que não entra lavassúrias. Jesus, irmãos, ele sabendo tudo, depois de ele ceiar com os seus discípulos a última ceia, estava ali os 12 junto com ele. E Jesus, irmãos, ali na Santa Ceia, o Senhor abriu a boca e disse: um de vós há de me trair. E a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que eles começam a razoar entre si, eles começam ali a conversar entre eles. Então Pedro diz a João: pergunta quem é. Por que Pedro diz a João para João perguntar? Porque João, ele tinha uma intimidade maior com o Senhor. Quando Jesus estava ensinando as suas parábolas, João estava com a cabeça encostada no peito de Jesus. E Jesus, irmãos, e João então pergunta: sou eu, Senhor? Jesus em silêncio. Aí Pedro cria coragem e diz: sou eu, Senhor. Jesus continua em silêncio. E assim sucessivamente, um ao outro. Quando, irmãos, Judas pergunta: sou eu, Senhor? Jesus fala para ele: tu dizes. Mas continuaram a Santa Ceia. E ali eles começam, irmãos, ali a conversar. Jesus, irmãos, diz mais uma vez: aquele que mete a mão no prato comigo, que moe o pão, este há de me trair. E no mesmo momento Judas coloca o pão no prato com Jesus. Jesus olha para ele e diz: vai e faz logo o que você tem de fazer. Na mesma hora Judas levanta dali e vai ao cinema. Pastor, não foi o que lemos. Vamos chegar nessa mensagem. E Jesus então termina a Santa Ceia com os outros 11. Jesus então, irmãos, junto com eles, canta um hino. E depois de cantar esse hino, ele sobe para o monte, ele vai para o monte, ele vai para o monte orar. Ele vai junto com os seus discípulos. E ali chegam os 11 com Jesus. Você conhece a história. Jesus, irmãos, vai para dobrar o joelho junto com ele. Jesus olha por cima do seu ombro e vê que ali entre eles tinha alguém assim como eu e você. Como, pastor? Que não podia ouvir do seu mestre que ele estava angustiado,
que ele estava angustiado até a morte. Não podia ouvir o seu mestre, daquele que para eles era o esteio, daqueles que para eles tinham Jesus, irmãos, só curando, só libertando, só ressuscitando mortos. Se ouvisse Jesus dizer: eu estou angustiado até a morte, talvez desviaria da fé, talvez deixava dizendo: se o mestre está assim, se o mestre está angustiado, eu não vou suportar. Jesus então separa 3 deles, Pedro, João e Tiago, e diz: vamos além, orar comigo. Então eles 3 levantam e vão com Jesus. O pastor está contando a história, você vai entender a mensagem. E lá na frente, irmãos, com os 3, Jesus olha para eles e Pedro pergunta: o que foi, mestre? Jesus disse: a minha alma está angustiada até a morte. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Enquanto eu vou um pouquinho além orar, vigiar comigo, orar comigo. Jesus então vai além e dobra-se o joelho. E você conhece a oração de Jesus? Não é uma oração de fortaleza, não. É uma oração que muitas vezes você faz. É uma oração que muitas das vezes você olha para você e fala: Jesus, eu não vou aguentar, Senhor. Senhor, eu não vou suportar, Senhor. Está difícil. Quando está duro, Senhor. E o inimigo, então, irmãos, assim como aconteceu com Jesus, naquele momento, irmãos, que Jesus dobra o seu joelho, se levanta do seu lado esquerdo, o reino das trevas, para oprimir Jesus, para Jesus desistir, para Jesus deixar. Assim como faz Satanás comigo e com você, muitas vezes. Estou adiando, você está na igreja, mas você está passando por isso. E Jesus está ali em agonia, e Jesus está orando, dizendo: Pai, se possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Jesus estava falando como homem. Se o nosso Deus, naquele momento, Ele olhou para o Pai e disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Por que muitas das vezes você quer se passar por super-homem? Por que muitas das vezes você quer passar por uma super-mulher que não vai ser abatido por nada, que não vai acontecer nada? Por que muitas das vezes você olha para você e derrama suriando, repalava e acha que nada pode acontecer contigo? Glória a Deus. Se o meu mestre, o teu mestre estava passando pelo vale, se o meu mestre, o teu mestre estava naquele momento, colocando, irmãos, e canta na base aos pensamentos dos homens, como o homem, ele disse: Pai, passe de mim se for possível. Nós errarmos, nós falharmos, somos nítidos, porque somos carne. Jesus, ele não condena a mim, não condena você quando erramos, não. Jesus, irmãos, todas as vezes que nós falhamos com Ele, mesmo não querendo, Jesus olha lá de cima, irmãos, e corre uma lágrima nos olhos do Senhor. Porque Ele viu o quanto você lutou. Não sei porque Jesus está entregando essa mensagem a gente. Glória a Deus, Senhor. Porque Ele viu o quanto você lutou para não errar. Porque Ele viu o quanto você lutou para não pecar, para não se levantar contra Ele. Jesus, irmãos, Ele não condena o homem, não desta maneira. Por isso que Jesus nos dá chance. Por
isso que Jesus nos dá a oportunidade para nós reconhecermos os nossos erros e não praticá-los mais. Por isso que Jesus nos dá a oportunidade todos os dias e poder levantar de manhã e dizer: Jesus, a partir de hoje, Senhor, eu não falho mais. Mas quando chega no final do dia, você sabe qual é a minha e a tua oração muitas das vezes? É aquela mesma oração que Paulo fez. Glória a Deus, aleluia. Paulo está com a sua alma também flagelada, agredida por demônios. Paulo disse: Senhor, aquilo que eu quero fazer, Senhor, eu nunca faço. Mas aquilo, Senhor, que eu não quero fazer, Senhor, eu estou sempre fazendo. Paulo estava dizendo: Senhor, a minha alma, Senhor, todos os dias é esmiuçada por essa causa, Jesus, porque o que eu não quero fazer, eu sempre faço, Jesus. Mas o que eu preciso fazer, eu nunca estou fazendo. Glória a Deus, Senhor. Quantas vezes o Espírito Santo fala com você, faz isso? Quantas vezes o Espírito Santo de Deus brada no seu coração: faça a minha obra com amor, faça a minha obra com desejo, mas você não faz. Muitas das vezes, em vez de você fazer a obra do Senhor, você está fazendo contra a obra de Deus. Tem pessoa aqui que falhou a ceia hoje por causa de conversa fiada. Você abriu a boca e foi falar contra a igreja, você abriu a boca e foi falar contra o seu pastor. Glória a Deus, Senhor. Oh, Anabassa, pastor, você está jogando. Podia eu que apontar. Saiu do texto, pastor, não. Quando Jesus disse isso, irmãos, o rei das trevas se levanta e disse: eu entregar os pontos agora. Nós vencemos. A humanidade está perdida. Como o homem, Jesus disse: se for possível, passa de mim este cálice. Mas quando, irmãos, ele fecha os olhos como o homem, ele abre os olhos como Deus que ele é. E como Deus que ele é, ele enxergou a igreja além dos tempos. Ele enxergou o serraço e andarabachai. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, enquanto ela baixa, não como a igreja que leva e canta, que não tem problema, que não passa luta, não. Ele enxergou uma igreja como eu e você muitas das vezes. Glória a Deus, Senhor. Jesus, não dá mais. Não vou mais conseguir, Senhor. Então, irmão, ele para. Nós diz: todavia, Pai, seja feito o que queres. E se levanta dali e vai aos seus discípulos. E ele então encontra Pedro, João e Tiago dormindo. Ele disse: nem uma hora pudeste vigiar comigo. Vigiai é a primeira palavra. E orar. Por que Jesus, irmãos, ele disse vigiar? Agora ele está dizendo para a igreja. Os seus discípulos simbolizavam naquele momento a igreja. Porque se nós não orar, nós nunca vamos vigiar. E se nós não vigiar, nós nunca vamos chegar aonde Jesus quer. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas se levantam contra a igreja, que muitas das vezes tem as mãos no momento que está com dor, no momento que está precisando. Mas depois que Jesus opera milagre, que Jesus entrega a bênção, que Jesus entrega a vitória, vira as costas para o mestre. Tem pessoas em nosso meio desse jeito, que pediu tanto, dobrou tanto o seu joelho e pediu a Deus,
e hoje está menosprezando o que Deus fez, principalmente a igreja em qual está. A igreja ela não é perfeita, nunca será perfeita. Não, irmão, se você procura uma igreja perfeita na terra, você não vai ter salvação, porque você não vai encontrar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Senhor. Ela é falha. Por quê? Porque a igreja ela sente frio. A igreja muitas das vezes ela sente calor. A igreja muitas das vezes ela sente tristeza. A igreja muitas das vezes ela está pedindo socorro. Muitas das vezes nós não enxergamos porque nós não somos gratos ao que Deus faz. Tem uma pessoa aqui em nosso meio que tem estado em ingratidão com Deus. Está jogando fora, querendo jogar fora o que Deus lhe deu. Cuidado, você fez voto com Deus. Sai lá de dentro para você ver o que vai acontecer contigo. Saia do propósito que você falou comigo no momento que você estava pedindo a bênção. Porque eu não sou brinquedo, diz o Senhor. Glória a Deus, Senhor. Você está igual a Ananias e Safira. Você está agindo como Safira. Ananias está errando. Ananias está em pecado. E você está apoiando. Cuidado, que Deus pode tocar. Chega de brincar com Deus. Você brincou com Deus o tempo todo, mas agora chega. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Cuidado. Você fez voto que não cumpriu. Que eu te perdoei, mas eu não vou perdoar se você virar as costas para mim por causa de Ananias. Ananias, eu vou ter um particular com ele, eu vou tratar com ele. Ele vai vir pela enfermidade. E se tu concordares com ele e não abrir os olhos hoje, vai também passar da mesma maneira. E se não consertar os dois, descer a sepultura. Está me achando, pastor? Não sou eu que estou dizendo aqui. Glória a Eu estou Deus, fazendo uma Senhor. prova do Senhor, só que você está brincando com Deus. Chega, irmãos. Deus não é brinquedo nem palhaço de ninguém. Chega. Chega de ganância. Jesus já tem abençoado, Jesus já tem suprido. Para que ganância? Quando você age de ganância, vai perder o melhor. Glória a Deus, aleluia. Está jogando fora o teu chamado por causa de Ananias. Está mentindo como Ananias. E abriu a boca para falar contra a igreja. Cuidado. De Deus ninguém zomba. Glória a Deus, Senhor. Jesus, irmãos, Ele me passou por nós. Ele disse aos seus discípulos: vigiai e orai. Irmãos, quem foi Pedro, quem foi João, nós chamamos do Senhor depois que Jesus Cristo foi crucificado e ressuscitou e subiu aos céus? Por que, irmãos, o Senhor não chamou outros, mas escolheu os 3? Muitas das vezes nós achamos que na igreja tem alguém que é mais bajulado. Muitas das vezes abrimos a boca dizendo: não, pastor bajula fulano, o pastor fulano de ciclano, e não. Não é isso. Como está a sua vida? Será que tem madrugada? Será que ninguém ora por você? Age como se Deus não visse. Pedro, João e Tiago, eles teve, irmãos, que passar pela dor para entender quem é Jesus. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, como o homem perdeu o mestre para se converter a Cristo. No momento em que
Jesus está ali, irmãos, no Sinédrio, sendo julgado. Pedro está do lado de fora. E alguém pergunta: tu não é um deles? Nunca vi. Outro chega e pergunta: mas tu fala como um galileu? Não conheço. Deus começa a tocar em pessoas que têm brincado, em pessoas que têm zombado, achando, irmãos, que Deus não vê, que Deus não escuta. Vai começar a sentir dores. Não precisa você perder alguém para poder enxergar que Deus não é brinquedo. Pastor, hoje a palavra vem com ameaças, pastor. Não, irmãos. É que Deus, irmãos, está enojado muitas das vezes de pessoas que ouvem a palavra na igreja, mas que fora, irmãos, pior do que o ímpio. Chega. Se nós não é com o Senhor, nós estamos sendo contra Ele. Jesus mesmo disse: quando meu Pedro chega até ele e diz: Senhor, nós repreendemos um rapaz, nós repreendemos fulano, que está lá expulsando demônio em teu nome. Ele diz: por que fizeste isso? Se aqueles que é por nós, eles não é contra. Mas hoje a igreja, muitas das vezes, está agindo contra a sua própria igreja. Jesus faz a obra, Jesus faz milagre, mas deixa um filho de Belial mudar os pensamentos. Glória a Deus, aleluia. Você que sai dessa cidade em rebeldia, que o preço vai estar pago, diz o Senhor. Se você acompanhar Ananias, no caminho ficarás, diz o Senhor. Chega de nós brincar com Deus. Jesus nos recebe. Ele gemeu, ele foi esmiuçado por nossa causa. Glória a Deus, Nos aleluia. recebe. Ele suou gotas de sangue por nossa causa. Quantas vezes, irmãos, nós vamos precisar pagar um preço por não crer, por não querer viver para Cristo? Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes só buscamos na igreja um socorro porque nós estamos em aperto. Não, eu preciso de um milagre, vou lá buscar. Mas Deus opera o milagre, vira as costas. Volta para a idolatria, vai para a idolatria. Quando sai a perto, larga a idolatria, porque sabe que a idolatria não faz nada. Imagem de escultura não faz nada. Chega, irmãos, da igreja, achar que Deus é surdo, que Deus é mudo, que Deus é cego. Chega. Vigiai. Por que Jesus disse vigiai? Porque ele sabia que Satanás vinha para nos enganar, irmãos. Ele sabia. Quando nós dissemos jejum a hora, muitas das vezes vem um questionamento: para que jejuar? Se nós, irmãos, não estivermos em jejum e oração, nós somos algo fácil para Satanás. Todas as vezes que Jesus fala, faz isso, questiona, não aceita, deixa de orar e quer que Deus faz milagre, não jejua e quer que Deus opere a bênção. É porque, irmãos, Deus já fez o que você queria. Deus já provou que é Deus. Mas agora eu vou fazer conforme eu quero. Entra na palavra do Senhor. Quando chegou até os seus discípulos, Ananias e Safira, chegaram, irmãos. Eles combinaram, eles venderam a herdade que era deles.
quantia ali, Pedro disse: vendemos, portanto, sim, vendemos, portanto. Pedro disse: por que encheu Satanás o seu coração? E vieste mentir, não aos homens, mas mentir ao Espírito Santo. Na porta está aos pés daquele que vai te sepultar. Na mesma hora, Ananias caiu e foi sepultado. Passado cerca de 3 horas, chegou Safira. Pedro, irmãos, quando ela chegou aos pés de Pedro, Pedro disse: vendeste, Safira, por tantos a vossa idade? Ela disse: sim, vendemos. Pedro disse: por que mentiste? Por que deixou Satanás encher também o seu coração? Na porta estão os pés de sepultar o seu marido, e há de sepultar você também. E na mesma hora ela caiu. Muitas das vezes as pessoas dizem: não, pastor, vai Deus fazer isso no tempo da lei? Não, irmãos, foi no livro de Atos, capítulo 3. No tempo da graça. Jesus está dizendo para nós: não brinque de ser cristão. Não brinque com Ele. Não brinque com a igreja. Não brinque, irmãos, com aqueles que ainda têm compromisso com Deus. Por que Jesus chamou os 3? Porque aqueles 3 talvez estavam melhor espiritualmente. Glória a Deus, Glória a Deus, Senhor. E podiam ouvir aquelas palavras. Mas nós muitas das vezes, irmãos, nós nos rebeliamos contra Deus, nós nos rebeliamos contra a palavra, nós não concordamos com a palavra, porque a palavra está dizendo conserte, a palavra está dizendo vigia. Quer ir para onde tem palavras que é massageando o teu ego? Eu não posso segurar ninguém. As palavras que massageiam o ego, muitas das vezes nos afasta da salvação. Por quê? Porque enquanto está massageando o nosso ego, nós estamos errando, pecando e falhando, mas não tem alguém que diga: se conserta. Não, Jesus está contente. Não, Deus é contigo. Deus não é um pecador, irmãos, que não queira conserto. Glória a Deus, Senhor. Nós precisamos, igreja. Jesus estava nas suas últimas 12 horas. Por que Jesus foi ao Getsemane? Porque ele sabia que eu e você não suportaria passar pelo Getsemane. Não, igreja. A palavra Getsemane, você sabe o que significa? Prensa do... Olha, Jesus é o quê? A oliveira verdadeira. Quando esmiuçou Jesus, em vez de suor normal como nós, sai o sangue dos seus poros. Será que se você passar por uma angústia que saia dos seus poros sangue, será que você suportaria? Ah, pastor, não é possível. É possível, sim. Se você for buscar a luz da ciência, você vai ouvir, você vai ver sobre isso. Que 3 coisas podem acontecer quando a angústia é grande na vida de uma pessoa. Primeiro é o derrame, por causa da agitação do coração. Segundo é o infarto, por causa da mesma agitação. Jesus podia morrer de infarto? Não. Podia morrer de derrame? Também não. Então o sangue tinha que sair. E saiu. Será que se nós passássemos por isso, será que nós suportaríamos passar a mão na testa e ver sangue em vez de suor? Para hoje nós sermos ingratos. Muitas das vezes nós ouvimos a palavra dentro da igreja em vez de dizer obrigado, Senhor. Eu não estou aqui, irmãos, com o intuito, e nem saio da minha casa com o intuito de eu pegar palavras para corrigir alguém. Não, jamais, igreja. Jesus conhece todos que vêm, diz do encontro do Senhor. Glória a Deus. Por que Jesus hoje, irmãos, está nos dando esta palavra? Porque Jesus ainda nos ama. Quando chegou até eles ali, Judas, o traidor, junto com os demais, Judas chega
Jesus, no livro de Mateus, você vai ver a mesma palavra. E a palavra está dizendo que por 3 vezes Jesus orou. Por 3 vezes Jesus voltou e viu os seus discípulos dormindo. Aí Jesus disse: basta, dorme e descansa agora, porque já é chegada a minha hora. Levanta, vamos, o traidor chegou. Muitas das vezes nós estamos como Judas, igreja. Nós traímos aqueles que muitas vezes estenderam as mãos para nos ajudar. Ah, pastor, coloca-se como Judas. Não, irmãos, como Jesus, jamais. Mas quando você sai da sua casa para ir para a casa dos outros, falar mal da tua igreja, você está agindo como Judas. Quando você senta com alguém para falar mal do seu irmão, você está agindo como Judas. Você acha, irmãos, quando eu atrapalho alguém de servir a Cristo, de ter comunhão com Cristo por causa da minha língua, por causa da fofoca, por causa da mentira, você acha que só ele que vai pagar o preço? Não, eu vou pagar primeiro, porque eu estou impedindo a alma de firmar na presença do Senhor. Mas nos nossos dias, irmãos, pouco importa para muitos. Não. Seja vigilante. Se Jesus está falando vigia, ora, desça no pó, se entrega aos pés do Senhor. Mas muitas das vezes, irmãos, nós saímos, ainda julgamos alguém que está errado, porque nós não assumimos a nossa culpa, nós não assumimos o nosso erro. Não, irmãos, o meu preço eu vou pagar. Se eu estou errando, se eu estou falhando com Deus ou com a igreja, você não vai pagar por mim. Não, mas seu preço é eu que vou pagar. Irmãos, na Bíblia Sagrada tem um homem que Deus disse assim: jamais o cetro vai afastar das mãos dele. Este homem, aos olhos humanos, ele era para ser fulminado, porque ele não violou um mandamento, ele violou os 10 com 2 pecados. O nome dele, você vai entender que a Bíblia também chama ele escolhido segundo o coração de Deus. Quem é? Davi. Você sabe, irmão Fernando, o que cativava os olhos do Senhor sobre Davi? E todas as vezes que que Jesus olhava para ele, Jesus se apaixonava mais por aquele homem pecador. É porque que todas as vezes, irmão Fernando, que ele errava, aquele pecado, ele não atribuía a ninguém os seus erros. Não. Ele descia ao pó e dizia: Senhor, eu pequei, eu falhei. Senhor, cobra de mim, Senhor, porque eu que pequei, eu que errei. Glória a Deus, Senhor. Salmo 51 vai te mostrar a sinceridade de Davi. Só que nos nossos dias, nós estamos agindo diferente. Não, eu saí da igreja por causa do pastor. Eu saí da igreja por causa do irmão fulano, do irmão ciclano. Não, irmãos, é um exemplo que eu estou dando. Somos nós que muitas vezes não conseguimos sustentar sentado o que dissemos de pé. Pedro, irmãos, momentos antes de ir ao Getsemane, de ir à Santa Ceia, Jesus disse: é nisso que eu volto a Jerusalém, e lá eu serei entregue nas mãos dos pecadores. Me maltratarão, esbofetearão no meu rosto, cuspirão no meu rosto. Pedro, irmão, se levanta e diz: não, Senhor, eu morro no teu lugar, mas não farás isso de ti. Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Por que Jesus disse isso aqui? Porque Jesus está dizendo: Pedro, não deixa Satanás agradar no seu coração. Você não pode passar pelo que eu vou passar, mas eu tenho que passar pela minha igreja.
Lá na frente, aquele que disse assim: Senhor, eu morrerei no teu lugar. Quando disser, tu não é um desses, eu nem conheço. Quantas vezes estão negando a Cristo desta forma? Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Jesus morre, e quando Jesus ressuscita, e quando Jesus sobe ao céu, que prendem Pedro para crucificá-lo, ele disse: não sou eu digno de ser crucificado como o meu mestre. Então crucificam Pedro de cabeça para baixo. Será que eu é preciso passar, irmãos, por coisas que não eram necessárias, por percas que não é necessário, para entender que Deus é Deus e nós somos falhos? Por que a igreja nos nossos dias está sofrendo? Porque nós não temos mais o espírito de evangelismo para buscar as almas. Nós temos espírito de contenda, que nós sentamos para falar mal, para tirar alguém da igreja. Então nós estamos trabalhando contra o reino dos céus. A partir do momento, irmãos, que eu sento para discordar da igreja, para discordar daquilo que Deus falou na igreja, eu estou agindo contra o reino. E Deus não deixa em vão quando nós agimos, porque se não cobrar agora, naquele grande dia, nós vamos ser cobrados. Glória a Deus, Senhor. Quando alguém se levantar e vir para você falar mal da tua igreja, do pastor, da irmã, do irmão, diga: não, se ele está errado, é ele em Cristo, Deus vai cobrar dele, mas é eles. Vamos orar por eles. Vamos orar pela igreja. Se você acha que a igreja está errada, que o pastor está errado, não vai falar mal, dobra o joelho e vai orar para Deus corrigir, para Deus tocar, mas para a igreja se consertar. Vocês acham, irmãos, que quando Deus usa um pastor, Deus usa um obreiro na igreja e aponta o dedo para mim dizendo que eu preciso me consertar, vocês acham que eu acho ruim? Jamais, irmãos. Porque se ainda Jesus está me corrigindo é porque Ele me ama, Ele não quer perder a minha alma. Jesus já palavra de correção para muitos é como chama o ouvido, não aceita. E nós não podemos viver desse jeito. Jesus se levanta e vai com seus discípulos e diz: vamos agora. Judas chega. No outro evangelho, Judas chega e dá um beijo no rosto de Jesus. Jesus não xingou Judas, não. No livro de Mateus você vai encontrar a palavra, a mesma palavra que lemos, está dizendo assim, que Jesus olha para ele e diz: amigo. Irmãos, naquele momento Judas foi desmontado com esta palavra. Jesus não era hipócrita. Quando Jesus chama Judas de amigo, Judas entende que traiu um inocente. E Jesus olha para os soldados, para aquele povo, para aquela multidão, e diz: a quem vamos buscar? Ele disse: era Jesus o Nazareno. Então, naquele momento, Jesus disse: eu sou. É a mesma palavra que quando Moisés está na sarça, Moisés diz: a quem eu vou apresentar no Egito? Jesus diz para ele: diga ao povo, ao meu povo, que eu sou o enviei. A palavra eu sou, a palavra rema, a palavra de poder, a palavra dizendo que não há outro Deus a não ser o Senhor da glória. Glória a Deus, Senhor. Toda aquela multidão caiu. Eu e você, no lugar de Jesus, quando viu aquele povo caído, será que nós íamos até eles e estender as mãos e levanta igual a Jesus? Nós olhávamos para o mato, né, meu filho já estava no meio do mato, né? E fugia. Mas Jesus disse: eu tenho que pagar o preço pela minha igreja. Eu tenho que pagar o preço por você. Então não negligencie o teu chamado. Não deixa Deus cobrar, tocar daquilo que você ama. Não deixa Jesus permitir que Satanás toque nos seus. Que muitas vezes estamos desse jeito.
Muitas vezes estamos assim, igreja. Glória a Deus. Mas Jesus amando os seus discípulos, amando os seus. Jesus disse para eles: deixa eles ir. Irmãos, que amor é este? Um amor que suporta tudo. Um amor que quando você pede perdão com a sua alma, Ele perdoa. Mas Ele diz: filho, não pegues mais. Filha, não pegues mais. Porque hoje Ele é advogado, amanhã Ele vai ser o juiz. E no momento de juiz, você vai dizer para Ele: mas Senhor, eu sou aquele que o Senhor perdoou tantas vezes, que o Senhor absolveu a minha causa, Senhor. Você vai ouvir Deus dizendo assim: naquela época eu era juiz, eu era advogado e estava te dando chance, mas você nunca quis conserto, você nunca quis me reconhecer como verdadeiro e suficiente Salvador. Glória a Deus, Senhor. Assim como o juiz olha para os oficiais e diz: prende. Jesus vai olhar para você e vai dizer: atai para o irmão, e nós saímos mesmo. E a Bíblia está dizendo que lá haverá pranto e ranger de dentes. Não há tempo mais de nós brincarmos com o Senhor. Não há tempo mais de nós dizermos, irmãos, que não dá, que não tem jeito, que não consegue. Não há tempo mais. Lembre que o Getsemane estava, irmãos, Jesus e os discípulos do Getsemane. Por que os discípulos dormiram e Jesus já se agoniou? Porque os discípulos sempre estavam olhando para o Mestre, esperando do Mestre o mover. Então dizia: eu não preciso orar, eu não preciso jejuar. Mas Jesus, irmãos, quando foi questionado a esse respeito, Jesus disse: pode o filho jejuar enquanto a mãe está junto? Mas vai chegar um momento em que a mãe será tirada e eles terão que jejuar. Se Jesus está dizendo a respeito do jejum, por que você questiona? O jejum mata sim a nossa carne, mas é para vivificar o espírito. Por que é para vivificar o espírito? Porque se alguém vir enfermo para você orar, você vai ter que estar pronto para orar. O teu espírito vai ter que estar pronto para orar. E como que você prepara o espírito? No jejum, na oração. Porque quando chegam até Jesus para questionar com Ele, seus discípulos não puderam jejuar, não puderam expulsar. Jesus disse: tem certa casta de demônio que só sai com jejum e oração. Porque a tua casa está fraca, porque os teus muitas das vezes estão zombando de ti, porque não tem jejum, porque não tem oração. Comece a mudar essa história, você vai ver o que Deus vai fazer lá dentro. Mas enquanto você está dando ouvido para Ananias, você está se tornando sua filha. Jesus vai cobrar dos dois, porque a Bíblia está dizendo para nós, irmãos, que se eu ver a Ana errar e eu concordar com ela, torno eu pecador da mesma forma, porque eu estou concordando com ela. Vamos abrir os nossos olhos, irmãos, e vamos baixar o encontro do Senhor. Vamos abrir os nossos olhos e dizer assim, irmãos, para baixo, como Josué disse. Josué, irmãos, ele lançou a profecia para a sua casa. Ele chamou todo o povo de Israel e disse: se vocês quiserem servir aos deuses da Babilônia, aos deuses do Egito, sirva, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, Senhor. Muitas das vezes você não tem a palavra, porque você abre a boca para ir contra aquilo que Deus já é na sua vida. Então, a partir de hoje, igreja, vamos vigiar e vamos entender que Deus é o Senhor das nossas vidas, porque não é tempo mais de nós brincarmos com o Senhor, não é tempo mais de nós dizermos que não consigo. Porque Deus
Ele não é brinquedo para ninguém. E que o Espírito Santo do Senhor completa essa mensagem do Senhor.